Nosso estudo de hoje é a lição 34.2 do livro Estude Viva e tem por título Semeadores de Esperança. Possivelmente não terás pensado ainda no verbo formoso e grave a que todos somos chamados, criar para o progresso. O Criador, ao dotar-nos de razão a nós, criaturas, conferiu-nos o poder de imaginar, promover, originar, produzir. Referimos-nos frequentemente à lei de causa e efeito e sabemos que ela funciona em termos de exatidão. Utilizamos-la quase sempre tão só para justificar sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer alegrias. Causamos isso ou aquilo, geramos acontecimentos determinados, experimentaremos essa força que nos é peculiar na formação de circunstâncias favoráveis aos homens. Antes do comboio a vapor, a eletricidade já existia. Os transportes arrastavam-se pela tração, mas foi preciso que alguém desejasse criar na Terra a locomotiva que se converteu a pouco e pouco no trem elétrico, a fim de que a civilização aprimorasse os sistemas de condução que prosseguem para mais altas expressões evolutivas. O firmamento era vasculhado pelos olhos humanos há milênios, mas foi necessário que um astrônomo inventasse lentes para que os povos recolhessem as preciosas informações do universo que já havia antes dele. O princípio é idêntico para a vida moral. Precisamos hoje e em toda parte dos criadores de harmonia doméstica e social, dos desenhistas de pensamentos certos, dos escultores de boas obras. O tempo nos ensinará a entender a necessidade básica de se criarem condições para o entendimento mútuo, como já se estabeleceram normas para o trânsito fácil do automóvel. Inventa em tua existência soluções de conforto, suscita motivos de paz, traça diretrizes de melhoria, faz ainda o que não foi aproveitado na realização da riqueza íntima de todos. Provavelmente estamos na atualidade em estágio obscuro de lições sobre a atuação imperiosa de ações passadas. Mas não nos será correto esquecer que somos inteligências com raciocínio claro e que se antigamente não foi possível colocar em ação as causas que neste momento e neste local nos infelicita, retemos conosco a sublime faculdade de idear, planejar e construir. Hajamos na construtividade de Jesus, sejamos semeadores de esperança. Que lição espetacular de hoje, né? Para a gente analisar, porque a gente parte do princípio de que se Deus é criador, Ele nos fez co-criadores. E que nós estamos experimentando principalmente de 1857 para cá, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, e quando na pergunta de 1019, São Luís informa que o mundo começaria a experimentar uma mudança e que se transformaria de mundo de expiações e prova em mundo de regeneração, começaria uma transição planetária, a evolução material que a gente teve foi espetacular. Foi uma coisa assim, nunca vista na história da humanidade, que algumas pessoas tentam justificar aí como se fosse uma espécie de abertura de caixa de Pandora. Como é que pode a gente ter saído de uma época que não existia energia elétrica como tem hoje? Allan Kardec foi obrigado a codificar a luz da lamparina mesmo, e escrevendo à base de pena. A gente sai hoje para os computadores, em que a gente, só falando, o computador vai digitando tudo, a gente só vai depois atrás dos erros de português. E vai mais ainda, a gente chega na inteligência artificial. A evolução foi absurda, e a gente fala absurda porque ela aconteceu em apenas, vamos colocar aqui, 168 anos, contando de 1857 para os dias de hoje. Por que ela não aconteceu anteriormente a isso? Por que em algum momento, lá 1200 e alguma coisa, não, a evolução material foi absurda. E a evolução moral, ela também está sendo. Então, o que acontece nesse estudo da evolução moral, nesse convite que o Emmanuel e o André Luiz vêm fazendo para a gente através da lição de hoje, a gente começa a meditar no seguinte: estamos sendo criadores de harmonia? O que a gente tem idealizado, o que a gente tem procurado fazer, tem sido coisa que está ajudando ou que está atrapalhando? Ou muitas vezes a gente, sem perceber, por conta do egoísmo que ainda reside, tem raiz muito grande na gente, a gente faz coisas pensando
apenas na gente, apenas na nossa família, ou para defender o nosso patrimônio em prol da harmonia geral. Então a gente começa a pensar no seguinte: estamos criando para a harmonia? A gente percebe sim, olha, que a nossa evolução legislativa, principalmente, em alguns outros estudos a gente procurou elucidar com mais detalhe essa evolução, mas a gente tem que lembrar que as mulheres não tinham direitos iguais aos homens até 1988 aqui no Brasil, a questão do divórcio, que aqui no Brasil começou de 1973 para cá, o racismo e a luta contra o racismo, a escravidão que ainda existia na época da codificação, que só em 1888 é que tivemos a Lei Áurea. Então a gente começa a ver assim, o progresso que teve na legislação, ele vai justificar para a gente, e dentro até da lição de hoje, tá? Algumas pessoas falam assim: essa geração está muito chata, que tudo eles têm mimimi. Não, a geração está procurando agora fazer uma limpeza com mais detalhes. Sabe aquela limpeza que a gente fazia antes de qualquer maneira? Agora não, vou passar um pente fino mesmo. E a gente pega o material de limpeza e sai correndo atrás de iluminar tudo para que a gente veja aquela poeira que você não estava vendo antes. Hoje, realmente, tem um monte de coisa acontecendo, né, que está começando a mudar daqui para frente. O resultado vai ser positivo, isso. A gente não tratar de maneira pejorativa algumas classes que foram discriminadas ao longo do tempo. Então, volta e meia, por exemplo, eu fui surpreendido agora recentemente com uma professora que veio falar para a gente que não está sendo mais admitido você falar agora índios. Agora você está tendo que falar povos originários. Por quê? Porque a palavra índio ela estava sendo usada muito de maneira pejorativa. E mesmo que você não concorde, ache que algumas coisas são exagero, pelo menos a gente para pensar e fala: peraí, você está vindo de quem? Está vindo daquela classe que realmente sofreu muito, muito preconceito. Como aconteceu comigo uma vez fazendo uma palestra online, o tema era homossexualismo e eu falei, ou melhor, o tema era homossexualidade. Você vê como é que até eu falei homossexualismo e uma pessoa não gostou. Falou para mudar a maneira de eu falar, porque ismo, na visão dela, o sufixo ismo significa doença. E a gente, sem entrar no mérito da discussão, a gente simplesmente respeitou, porque aquilo está vindo de uma pessoa que sofreu muito, muito preconceito, teve uma luta muito grande, principalmente nos últimos 50 anos, para ter uma aceitação. E a gente está tendo, assim, as pessoas falam assim, né, os comediantes, de maneira geral, a geração mimimi, estamos tendo momentos de progresso que, se a gente souber aproveitar o que está por trás disso, entender o que está por trás disso, a gente vai respeitar todas essas mudanças, porque a gente vai começar a pensar assim: estou fazendo a minha parte para transformar o mundo melhor daqui para frente? Estou ou não estou? Meu irmão faz umas comparações maravilhosas, como sempre. Ele fala: olha, a eletricidade sempre esteve aqui, mas até pouco tempo a gente não tinha locomotiva, porque não teve a vontade de ninguém, a iniciativa de ninguém de criar um meio de transporte que seja tão longo, que consiga transportar tanto peso, tanta coisa. E vem falar depois do carro, e se a gente fosse alongar mais, ia falar das aeronaves, ia falar de todo o tráfego também no mar. Tudo que tem acontecido tem sido para o progresso material, mas agora cabe a nós também a gente participar um pouquinho desse progresso moral. Estava pensando nisso ontem, né? Porque eu estou aqui agora em Juiz de Fora, num congresso espírita. E a gente vem para o congresso espírita para assistir aqueles palestrantes que estão se dedicando a produzir livros, estão intuídos para isso. E a gente está na posição de ler os livros deles, analisar, ver se está de acordo com a codificação, com Kardec, e divulgar ao máximo também, porque eles precisam também dessa divulgação. O trabalho deles está sendo diferenciado, o nosso está sendo mais de divulgação. Mas uma coisa eu quero ter, que a consciência muito tranquila, esses vídeos que estão ficando, eles estão ficando para edificar, para ajudar, para o progresso.
A gente pede que todos revejam aí seus comportamentos, para que a gente possa estar criando essa rede de solidariedade e de harmonia também. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.